E aí, pessoal, tudo bem? Como vamos? Como vamos? Tudo jóia? Vamos mais uma aulinha de direitos reais aqui. Só queria deixar claro uma coisa muito simples aqui para a gente poder falar uma linguagem. Fiz uma alteração no nosso conteúdo, porque hoje, essa semana agora, a gente vai ter aula no dia a turma da manhã dia 12 e 13 e a turma da noite no dia 13. É a nossa última semana de aula, tá? Na outra semana a gente vai ter a prova, o trabalho da prova N1. Então, para não, como o campeão é um tema maior, que a gente ia precisar de mais tempo para tratar e para não ficar quebrado pela metade, eu joguei o campeão para depois. Então, conclusão disso, eu antecipei uma matériazinha que é a aquisição de propriedade imóvel, tá bom? Então, é a matéria que a gente vai ver hoje aqui, aquisição da propriedade imóvel. Então, muito tranquilo para a gente poder falar a respeito disso hoje, tá? Então, vamos lá, gente. Deixa eu dividir a nossa telinha aqui. Das coisas. Ah, espero que vocês estejam com. Espera aí, deixa eu. Não corre o risco, a gente não está na mesma tela. Bom, então vamos lá. Evidentemente que durante a aula a gente vai falar isso mais tempo. Então a gente vai falar da aquisição da propriedade imóvel, hoje ocupação, achado do tesouro, tradição, especificação, confusão, comissão de junção, tá? Só esse aqui. Na última aula a gente falou do registro e a cessão, propriedade imóvel. Lembrando que está faltando então a gente falar sobre uso capião, tá bom? Uso capião de bem imóvel, tá? O Código Civil ele vai disciplinar a aquisição da propriedade imóvel, né? Da seguinte maneira: uso capião, bem imóvel, ocupação, achado do tesouro, tradição, especificação e confusão, juntamente com comissão e adjunção, tá? Então vamos lá, uso capião da propriedade imóvel. A gente não tratou ainda do uso capião da propriedade imóvel, vamos falar sobre isso, mas aqui é muito simples. Artigo 1260, aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua incontestadamente durante 3 anos, com justo título de boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. O 1261 vai falar do prazo para quem não tem justo título de boa-fé, que nesse caso vai ser de 5 anos. Tá? E o 1262 vai dizer que se aplicam ao uso capião dos bens móveis, disposto no artigo 1243 e 1244. Né? 1243 vai dizer que o possuidor pode, para fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, no nosso caso aqui, o 1260 e 1261 e 1262, acrescer a sua posse aos seus antecessores, conquanto que todas sejam contínuas, pacíficas e com justo título e boa-fé. Tá? Estende-se ao possuidor, disposto contra o devedor, acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição. A gente vai falar disso mais lá na frente, quando tratarmos da usucapião de bem imóvel. Gente, a questão do usucapião do bem imóvel aqui, muita gente pode perguntar, né? Mas como assim eu vou usucapi um bem imóvel, né? Isso não seria uma espécie de furto, não seria uma espécie de roubo? Sim e não. Vamos lá, o que acontece aqui? O princípio que norteia o usucapião é o mesmo que inspira o usucapião dos bens imóveis, é a mesma coisa. Ou seja, o intuito de emprestar juridicidade a situações de fato que se prolongam no tempo. Tá? O objeto da usucapião é coisa móvel, bem corpóreo, de modo que não há usucapião de propriedade imaterial, marca ou patente. Isso aqui é importante. Os casos mais frequentes do capião recaem sobre direitos de uso de linhas telefônicas, inclusive tem uma súmula, não é a súmula 1093, previdentemente, acho que é a súmula 193, ficou um zero a mais ali, agora que eu vi. Acho que é 193. E veículo, gente. O que acontece aqui? É muito comum, hoje em dia não tem mais isso, né? Os campeões de linhas telefônicas, que é coisa velha, eu mesmo peguei isso muito pouco quando eu era criança. Linha telefônica já valeu muito dinheiro, tá? E acabava que, quando o indivíduo estava com a linha telefônica, comprava uma linha telefônica, era caríssima a linha telefônica. Pra vocês terem uma ideia, as pessoas alugavam linha telefônica por um salário mínimo por mês. Tá? Você vê como é que era uma coisa difícil a linha telefônica.
E aí o cara comprou linha telefônica e não conseguia fazer a transmissibilidade para o seu nome em termos de propriedade. Solução jurídica era uso capião. Hoje em dia, o mais comum que a gente tem no que se refere a veículo, tá? Quando a gente está falando de veículo, é muito comum isso também, porque o indivíduo compra o carro, fica com o carro lá, tem tudo direitinho, só que, por algum motivo, ele perde o documento, ele perde o DUT, né, o documento de transferência, enfim, e ele não consegue fazer a transferência do veículo, não acha mais o vendedor. Então, o que eles fazem? Entram lá com um processo de uso capião de bem imóvel e até conseguem fazer essa transferência de propriedade, né? Adquire a propriedade ali. Eu estou tentando achar aqui um julgado que vai falar sobre o de veículo, olha só. O indivíduo que comprou e tem a posse de veículo pode propor uso capião se o automóvel estiver registrado em nome de terceiro. Um julgado da STJ. O indivíduo que tem a propriedade de um veículo que, no entanto, está registrado em nome de um terceiro no DETRAN possui interesse de agir para a procuração de uso capião extraordinário, 1261, já que, com a sentença favorável, poderá regularizar o bem no órgão de trânsito. Então, a prática hoje em dia dos capiões de bem imóvel é muito mais para veículo, tá? Agora, olha só, bem furtado, gente. O bem furtado, ele pode... Como é que vai funcionar aqui? Ó? O caso concreto. O indivíduo adquiriu o caminhão por meio de financiamento bancário, com emissão de registro perante o órgão público competente, ao longo de mais de 20 anos. Depois se descobriu que o veículo havia sido furtado antes da aquisição. Pode-se reconhecer que houve aquisição por uso capião, sendo irrelevante sinalizar se houve inércia do anterior proprietário, vítima do furto, ou se o usucapiente conhecia a ação criminosa anterior à posse. Tá? É possível uso capião de bem imóvel proveniente de crime, após cessada a clandestinidade ou a violência. Lembrando que enquanto tem clandestinidade, enquanto tem violência, não tem posse, tá, gente? Nos termos do 1261, aquele que exercer a posse de bem imóvel, ininterrupta e incontestavelmente por 5 anos, adquire propriedade originária do bem, fazendo sanar todo qualquer vício anterior. A apreensão física da coisa por meio de clandestinidade, furto ou violência, roubo, somente induz a posse após cessado o vício, de maneira que o exercício ostensivo do bem é suficiente para se caracterizar a posse, mesmo que o objeto tenha sido proveniente de crime, tá? Eu tinha visto um outro julgado aqui que ele estava dizendo alguma coisa parecida com esse. Depois eu acho aqui, encaminho para vocês. Que era exatamente isso. O objeto era objeto de furto, eu e outro julgado era um pouquinho diferente, do STJ também. Ele entendia que era necessário ser possível para o antigo proprietário saber onde está, discordo, só mais essa aqui mesmo, tá bom? Então, o capiola vai ser muito mais utilizado nessas hipóteses em que a gente tem aí para a questão de veículo. A segunda possibilidade de adquisição de bem imóvel é a ocupação, tá? Ocupação também é um modo originário de aquisição da propriedade de bem imóvel, que consiste na tomada de posse de coisa sem dono, com a intenção de tornar seu proprietário. O que são coisas sem dono, gente? Coisa sem dono é coisa de ninguém, res nullus, tá? Ou coisas abandonadas, que foram descartadas pelo proprietário, tá? Quem se assenhorar de coisas sem dono, para logo ele adquire a propriedade, não sendo essa ocupação proibida por lei, né? Às vezes a gente vai ter uma ocupação que é proibida por lei. Vamos lá. O abandono não se presume, viu, gente? Essa segunda parte aqui, ó, coisas abandonadas. A coisa abandonada não se presume, devendo resultar claramente da vontade do proprietário se despojar daquilo que lhe pertence. A gente sabe muito bem que tem uma coisa distinta que a gente já viu aulas passadas, que é a coisa sem dono. Perdão, coisa sem dono da coisa perdida. A coisa perdida não é a coisa sem dono, tá? Deixar isso muito claro. Para a caracterização do abandono, não basta a falta de posse do dono. Falta de posse do dono, somente a gente vai estar falando aí de coisa perdida. Além da falta de dono, deve ser tomado o elemento psíquico, consistente na intenção de renunciar à propriedade da coisa, tá bom? Não existe abandono, por exemplo, em virtude de mau tempo, o comandante do navio livra-se da carga lançando no mar. Se essa carga chega à costa ou venha a ser eventualmente recolhida por outra embarcação,
assiste ao proprietário o direito de reclamar-lhe a entrega. Tá? Então, se você é comandante de um navio, está com um navio de containers, está com a tempestade no mar, para o navio não afundar, o que o comandante faz? Joga as mercadorias no mar. Ele não está abandonando, ele está fazendo aquilo para salvar a embarcação. Então, depois, evidentemente, ele vai mandar ali alguém tentar localizar esses bens no mar ali, que no caso são coisas perdidas, não são coisas abandonadas. Tá? O ânimo de abandono não se presume, mas também não exige declaração expressa, podendo, tal propósito, se inferir do comportamento concludente do dono da coisa. Os casos mais frequentes são aqueles de lojas de roupas e concertos, em que se alerta que serão considerados abandonados objetos não procurados em um prazo determinado. Isso é comum, a doutrina trata disso. Só que a gente tem um problema sério hoje aqui, observação, quanto ao valor dos bens e o serviço prestado. Né? Às vezes eu tenho um bem de elevado valor, vou fazer um serviço, um concerto, eu tenho uma televisão que custa aí R$2.000, R$3.000, vou fazer um concerto no botão de liga e desliga, o concerto vai custar 30, eu não vou buscar, o cara vai dizer que eu perdi? Não, também não, a gente tem que entender ali, tem que ter uma proporcionalidade e uma razoabilidade interessante. Tá? Ocupação historicamente interessante, porque era assim que se adquiria, né? Uma propriedade imóvel. Agora, na verdade, a gente tem pouquíssimas hipóteses de que isso venha a acontecer propriamente dito, então é muito mais histórico do que prático. Achado de tesouro. O Kiko aí, tesouro. O Kiko, adoro o Kiko, só que não, moleque chato. Tesouro é o depósito antigo de coisas preciosas, oculto, deixa eu deixar o Kiko do lado, né? Oculto, de cujo dono não haja memória. Tá? Tesouro, gente, são coisas preciosas que não se sabe quem é o dono. Tá? Se você soubesse quem era o dono, não era tesouro, era coisa perdida. Tá? Tesouro, depósito antigo de coisas preciosas, oculto, cujo dono não se saiba quem é. Se alguém encontrar em prédio alheio, e aí os artigos eles vão tratar, gente, justamente das hipóteses de como é que a gente faz a divisão. Né? Então, o artigo 164 é muito claro. Se eu encontro um tesouro num prédio alheio, numa propriedade alheia, eu vou dividir o valor disso com o proprietário. Tá? Eu achei casualmente o tesouro, estou andando numa fazenda, piquei lá, vi um prato de metal antigo do Império, de ouro, vou dividir aquilo com o dono da propriedade. Tá? O depósito antigo de coisas preciosas, oculto, e de cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar esse tesouro casualmente. Agora, 1265, o tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio se for achado por ele, óbvio, ou em pesquisa que ordenou, óbvio, e ele mandou procurar o tesouro, achou a dele, Bananal aqui em São Paulo, aqui próximo, né? Tem várias lendas ali de tesouros enterrados lá. Compro na propriedade, está uma lenda de tesouro enterrado, contrato alguém para procurar o tesouro para mim, o tesouro é meu, evidentemente. Tá? E por terceiro não autorizado. Se o maluco entrou lá sem minha autorização e achou, é meu. Tá? Agora, se o cara casualmente achou, a gente divide. Tá bom? Não se restringe a dinheiro ou metais preciosos, mas abrange antiguidades em geral, que tem um valor econômico. Tá, gente? Com a ressalva de que as jazidas de metais preciosos, isso não é tesouro. O sítio arqueológico e pré-histórico também não é tesouro, constituem bens da União, ok? Então, isso aí não há que se falar em tesouro. Você vai ter que ter autorização do Ministério das Energias para explorar a mina de metal precioso e coisa e tal. E esses tesouros, gente, pode ter encontrado realmente enterrado lá, conforme a gente foi criado os desenhos, né? Tem um tesouro lá, quem viu o Conde de Monte Cristo, né? Tem lá o Dumas lá, ele coloca uma caverna com uns baús de tesouro, pode ser assim. Ou o mais comum, você tem um móvel antigo, aí você abre uma gaveta desse móvel antigo, tá lá um tesouro, conforme a gente costuma ver também naquele programa do History Channel lá, que tem o velho lá do Pão, eu esqueci o nome em português dessa bosta. Que tem também isso lá, ou de vez em quando acha alguém com um troço que achou dentro da gaveta antiga lá. Tá? Tradição é a forma mais comum de aquisição de direito da propriedade. Aquisição modo derivado, não é originário. Tá?
a gente sabe muito bem que a transferência de propriedade de bem móvel só se dá pela tradição, entrega na mão de uma coisa na mão do outro, né? Entrega da coisa alienante ao adquirente com a intenção de transferir o domínio em complementação de um contrato. A partir do momento que há essa transferência de A para B, a gente tem a publicidade dessa transferência e aí ela se perfaz, tá? A propriedade de coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. A gente sabe muito bem disso, já falou 1000 vezes essa história. A propriedade só se transfere pela tradição, propriedade de bem móvel. Parágrafo único, subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório. O que é isso? Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório. Eu sou proprietário, tá? Eu vendo o bem, mas eu fico alugando o bem, tá? Então eu tenho uma bicicleta, comprei uma bicicleta, eu tenho um carro, enfim, bicicleta, vamos lá. A bicicleta é minha, e aí eu vendo a bicicleta, mas eu falo, não, deixa eu ficar com ela aqui mais 6 meses, eu te pago um aluguel. Tá? Então a gente tem um constituto possessório nesse caso. Quando cede ao adquirente o direito de restituição à coisa, aí aquela cláusula que a gente vai ter lá no contrato, vocês não viram, senão já viram o semestre passado, contrato de compra e venda, que o vendedor ele tem o direito de reaver a coisa no prazo decadencial de 3 anos. Que se encontra em poder de terceiro ou quando o adquirente já está na posse da coisa por ocasião do negócio jurídico. Tá? Nesse caso, não precisa. A tradição, conforme a gente já viu lá atrás, quando a gente falou, ela pode ser real, simbólica ou ficta. Real envolve a entrega efetiva da coisa. Tá? Tem uma causa negocial. Simbólica, entrega a chave, né? Entrega efetiva e material da coisa. A gente está falando aqui, e faltou aqui, na verdade, o Ctrl+C, o Ctrl+V errou ali, depois tem que arrumar. A simbólica, na verdade, aqui a gente está falando da entrega mediante chaves, por exemplo, tá? Venda de documentos, enfim, venda por documento, tá? Simbólica. E a ficta é o nosso cláusula constituto possessória ali, que a gente acabou de falar, tá bom? Hipótese que se dispensa a tradição, maravilha, tradição feita por quem não é proprietário, 1968, se não for feita a aquisição não domino, ela é um negócio inexistente, tá? Ante o verdadeiro proprietário. Agora, se esse proprietário ratificar, ela se torna convalescido, tá? E não se transfere a propriedade quando tiver por um título um negócio jurídico novo. Por fim, a gente vai ter a especificação e a especificação está confusão. Vamos lá. A especificação, gente, o que é? Quando uma pessoa trabalhando em matéria-prima, ela obtém uma espécie nova, tá? Eu tenho um bloco de pedra, eu vou lá, eu faço uma escultura, eu tenho uma coisa nova ali, tá? O nome desse cara que ele está fazendo, trabalhando, ele é o especificador. A matéria, a espécie nova vai ser do especificador, se a matéria era sua, ainda que só em parte, não puder restituir a forma anterior, tá? Aquele que trabalhando em matéria-prima em parte alheia obtiver espécie nova, dessa será proprietário, se não se puder restituir a forma anterior. Então, eu peguei uma matéria-prima que era minha, mas também em parte era outra, fiz uma coisa nova ali, eu sou proprietário dessa coisa nova. Tá? Então, a regra aqui é muito simples. Se a matéria-prima pertence ao especificador, ele vai ser dono daquilo da espécie nova, não tem dificuldade nenhuma. Se a matéria-prima não pertence a ele, e a restituição à forma anterior se mostrar impossível, como no caso de esculturas, construções realizadas com mármore, cimento alheio, por exemplo, a solução depende se o especificador estava de boa ou de má fé. Tá? Requisitos aqui que a gente tem para poder, para adquirir o transformador, o especificador, propriedade da coisa nova. Transformação da matéria-prima em coisa nova, substancialmente distinta da anterior, não bastando singela modificação. Tá? Impossibilidade de se reduzir a coisa nova à forma primitiva. Tá? E a transformação resultar de trabalho humano do especificador, não podendo resultar de mero fato acidental. Então, tem que ter realmente um trabalho ali para fazer. E a boa-fé do especificador, consistente na ignorância, no desconhecimento de que a matéria-prima pertencia a outrem ou de que ele utilizava indevidamente. Tá? Gente, aqui é muito simples. O especificador ele vai adquirir para ele a propriedade dessa coisa nova, tá? Dessa criação que ele fez, daquele trabalho ali. E, evidentemente, que se ele usou bens de outra pessoa, ele precisa indenizar a outra pessoa. Tá? É muito parecido com quando a gente está falando lá da seção
industrial, né, da plantação, por exemplo. Muito parecido. Se eu usei a semente do outro, eu tenho que indenizar a semente do outro. Pronto. Tá? Parágrafo 2º, quando o trabalho supera consideravelmente o valor da matéria-prima, ainda que o especificador seja de má-fé, adquirirá a propriedade da coisa nova. Então, o Código Civil aqui, o legislador optou por prestigiar a função social do trabalho. De todo modo, ele vai ter que indenizar o dono da coisa pelo valor da coisa e acrescido de perdas e danos se ele estivesse de má-fé ali. Confusão, comistão e adjunção. Confusão, mistura de coisas líquidas, criando uma nova. Comistão, mistura de coisas sólidas ou secas, tá? Houve um erro gráfico, na verdade seria comissão, mas ficou comistão mesmo. E a adjunção, a justaposição de uma coisa sobre a outra, tá? Se as coisas pertencerem a donos diversos e forem misturadas sem o consentimento deles, vão continuar a pertencer a ambos, sendo possível separar a matéria-prima sem deterioração. Não sendo possível separar sem deteriorar, a gente vai ter um condomínio ali, tá? Na proporção de cada parte ali. Se uma das coisas puder ser considerada principal em relação às outras, a propriedade dessa nova espécie será atribuída ao dono da principal, tendo esse a obrigação de indenizar os outros pelo valor correspondente. Beleza, gente? É isso. Na sala de aula a gente vai tratar com melhor profundidade cada um desses temas. Um abraço para todo mundo.